Eu só sejam bem-vindos. Acho que não tem ninguém aqui participando com a gente pela primeira vez, não, né? Vocês já vieram também. Então, podemos começar. Daqui a pouquinho o pessoal vai entrando. Mas, Paula, a palavra é com você. Deixa eu só fazer uma oração rapidinho antes para a gente começar. Senhor Deus, muito obrigada, Paizinho, porque a gente pode estar aqui hoje mais uma vez, Senhor, juntos, Pai, para aprender um pouquinho mais da Tua palavra, para aprender do Teu amor, Deus, e para nos reconhecermos no Senhor, Paizinho. Eu te peço, Deus, que o Senhor fale através da vida do Paulo, Deus, aos nossos corações, Pai, e que seja o Teu Espírito Santo falando mesmo, Paizinho, que nosso coração esteja aberto, Pai, para ouvir a Tua palavra nesse momento. É o que eu te peço e te agradeço, Senhor, em nome de Jesus, amém. Pode ir, Paulo. Amém. Muito obrigado, Vitória. Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui a minha apresentação. Eu tive um pequeno probleminha aqui de última hora, tive que trocar de computador. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Tá. Muito bom. Só um minutinho, estou abrindo aqui. Vocês estão vendo a apresentação? Agora sim. Beleza, então vamos lá. Eu tô meio cego aqui, não tô vendo vocês, mas vamos fazer o seguinte. Hoje a gente vai falar sobre cosmovisão, beleza e mandato cultural. Eu tentei fazer aqui uma ligação com os temas que a gente está estudando, a cosmovisão que a gente está vendo nessa classe, né, já desde o início do ano, e o mandato cultural, que foi uma aula que eu dei lá no início, que é um dos temas básicos, assim, né, que inspiram tanto o Ministério quanto essa EBD mesmo aqui. E peguei o tema da beleza como um tema central e que poderia nos ajudar a integrar essas ideias, tá? Então é o seguinte, coloquei aqui o itinerário. Então, primeiro eu quero fazer uma breve introdução, depois falar sobre desafio e oportunidade da arte, depois falar sobre a beleza especificamente, na cosmovisão cristã, e por fim, fazer então essa ligação aí entre a beleza e o mandato cultural através da arte. O que é essa introdução aí que eu queria falar? Simplesmente dizer para vocês, né, colocar algumas ressalvas aqui, que essa aula vai ser um pouco diferente, porque eu preparei algo assim um pouco menos doutrinário, né, e um pouco mais especulativo no bom sentido, né, não no sentido de uma especulação vazia e simplesmente teórica e pouco prática, mas no sentido de que é mais uma exploração, sabe, tentar olhar a questão da beleza, especificamente a beleza na arte, tentar enxergar com um olhar cristão sobre isso. Mas, por ser algo mais explorativo, a gente não vai ter, assim, não tem uma doutrina muito clara, assim, a gente não vai procurar versículos bíblicos que falem sobre isso, porque é uma área que a Bíblia não deixa tão explícito, assim, né? A Bíblia fala sobre a totalidade da vida e da criação de Deus, mas não fala explicitamente sobre todas as coisas, né? Agora, tudo que a gente quer entender sobre a realidade, a gente vai buscar na palavra de Deus, na revelação, princípios, a partir dos quais a gente vai ter uma compreensão cristã, né? Uma compreensão a partir da cosmovisão cristã. Então, essa aula, ela tem, assim, esse caráter um pouco mais especulativo, mas não deixa de ser, de forma alguma, uma exploração a partir das escrituras e da teologia cristã, né? Desenvolvida aí ao longo dos milênios. E por isso, por ter um caráter um pouco mais especulativo, então não é uma aula assim muito dogmática, ou seja, eu não vou trazer aqui questões que eu queira convencer vocês de que essa é a forma correta de entender. Eu quero oferecer um olhar que eu julgo ser o mais cristão possível, mas nesse sentido essa aula tem um caráter um pouco artístico, assim,
no sentido de que a arte ela não tenta trazer respostas prontas, né, mas oferecer alguns insights, algumas percepções, algumas visões. Agora falando assim, está tudo meio abstrato, mas a partir do desenvolvimento vocês vão entender melhor o que eu estou querendo dizer. Tá? Mas é só essa ressalva, tá? Não se assustem, se vocês não concordarem, não gostarem, é mais uma reflexão mesmo, tá? Uma reflexão a partir das escrituras e da teologia cristã sobre essa questão da arte e da beleza. Só para concluir essa introdução aqui, é um tema que eu trouxe aqui também porque é um tema que eu tenho, né, refletido sobre ele já faz um bom tempo, tenho estudado, buscado compreender melhor, buscado recursos na teologia para entender o significado da beleza, e que eu desenvolvi um pouco no meu livro, que eu publiquei nesse ano. É um livro de poesias, mas com reflexões também, e tem uma introdução onde eu desenvolvo um pouco dessa ideia do significado da beleza. Então, essa aula de hoje eu trouxe um pouco do que está no livro, mas também algumas outras coisas diferentes, né, porque é um tema que eu venho, de fato, estudando. Então, vamos lá. Para começar, eu quero trazer aqui uma questão que o Samuel colocou lá na última aula, né, que foi a pergunta lá no final. Ele perguntou para o Oscar, né, como que a gente lida com o problema de filtrar, né, a arte que a gente consome, né? A gente está numa sociedade que a gente está sempre envolto, né, com obras de arte, com entretenimento, várias manifestações culturais, e algumas são produzidas a partir de uma cosmovisão cristã, mas a grande maioria não, né? E quando a gente está consumindo toda essa arte, a gente vai incorporando valores, ideias, imagens que não são, às vezes, não são compatíveis com uma visão de mundo cristã. E daí a pergunta do Samuel foi, né, como é que a gente faz esse filtro, assim, para discernir? E a minha proposta aqui, para iniciar, é que talvez a gente possa tentar enxergar este problema não como um problema em si, mas mais como uma oportunidade. Porque, às vezes, a gente tende a ver a arte como algo muito secundário, né, na vida, ou como algo supérfluo. Ou seja, tem as minhas obrigações da vida, tem o trabalho, tem, né, as coisas sérias, e daí a arte é só um passatempo, um entretenimento, algo secundário, algo que eu faço às vezes, e que por isso não é tão importante, e por isso acaba sendo mais um problema, às vezes até, porque pode vir a influenciar, né, negativamente. Mas a minha ideia, que eu queria colocar aqui, essa provocação, é de que talvez isso não seja necessariamente um problema, e que talvez a nossa dificuldade está exatamente por ver a arte como algo secundário, e não como algo que é essencial para a vida humana, e obviamente para a vida cristã também. A arte é fundamental, é importantíssima, porque faz parte do nosso mesmo, da nossa natureza como seres criados à imagem e semelhança de Deus. Nós somos seres criativos, né, seres que criam e que se deleitam nas criações, na criatividade, nas formas belas. Então, o aspecto artístico está humana, então não é algo secundário, é algo que faz parte da nossa própria natureza, e que por isso a arte, digamos assim, a arte que seja uma má influência, não é apenas um problema que a gente tem que resolver, mas de um ponto de vista aí da vida cristã, então seria até mesmo uma oportunidade para o discipulado, ou seja, a experiência de ver, julgar, analisar, alimentar-se de arte, seria uma oportunidade exatamente para a gente fazer aquilo que nós somos chamados a fazer, que é crescer em sabedoria, né, julgar todas as coisas com discernimento e reter o que é bom, e se desenvolver, né, em sabedoria a partir da experiência com obras de arte diferentes. Então, não é assim que eu tenho que simplesmente me blindar para a arte que
poderia ser uma má influência, mas ao contrário, eu tenho a oportunidade de, com as lentes que a revelação me dá, eu tenho a oportunidade de, então, assim, julgar tudo que eu tenho contato na arte e reter aquilo que é bom e deixar de lado aquilo que é ruim, discipulado para o desenvolvimento da maturidade, para a metanoia, né, que o apóstolo Paulo, a transformação da nossa mente. A arte seria um dos campos onde a gente exerce essa transformação espiritual que acontece na vida cristã, que é o discipulado, né, que é a santificação e da vida ser um ponto de partida aqui, uma forma de responder a questão, Samuel, que talvez, uma forma de encarar que talvez nos ajude nisso. Então, a arte seria talvez uma oportunidade, a gente precisa ter os olhos abertos, tanto para a arte que nos rodeia, perceber como ela está em toda parte, quanto saber discernir, né? Então, o que em cada obra de arte, né? O que manifesta verdade, beleza e bondade e o que nos encaminha para o mal. E por fim, nessa questão aqui, esqueci de falar aqui, como o próprio apóstolo falou, né? Tudo que a gente quer comendo, bebendo, qualquer outra coisa, a gente tem que fazer tudo para a glória de Deus, né? Então aqui eu queria incluir a arte, né? A nossa experiência com obras de arte, seja intencional ou não intencional, porque às vezes a gente vai num museu, às vezes a gente senta para assistir um filme, mas às vezes a gente está simplesmente à toa, mas as coisas vão vindo, né? Você passa na frente do museu por acaso, e daí tem um olho lá olhando para você, né? Nesse caso aqui, você está passando de ônibus ali, você está sendo confrontado com uma obra de arte. Você, de repente, está assistindo o jornal e passa um comercial que tem alguma coisa ali de arte. Ou seja, a gente não tem como escapar de estar em contato com a arte, né? Mas esse contato, ele tem que ser consciente e tem que ter esse propósito aqui, de fazer tudo para a glória de Deus. Então, a grande questão é como que a gente santifica essa nossa vivência com a arte. E daí aqui, então, para finalizar este ponto, a gente também precisa, então, ter uma consciência de selecionar também o que a gente vai consumir, né? Não gosto muito dessa palavra, né, de consumir arte, né? Mas, de certa forma, se aplica. Então, como eu falei, né, às vezes a gente vai intencionalmente buscar ver algo, às vezes a gente simplesmente é confrontado com obras de arte, seja uma intervenção artística, seja na rua, seja num comercial, numa propaganda, e eu acho que tem um meio termo também, né, às vezes a gente vai em busca de só um entretenimento, mas a ideia é só distrair, ou a gente coloca uma música só para fazer um som no ambiente, mas ali também tem uma manifestação artística. Então é importante a gente ter a consciência também do que a gente está, onde a gente está indo buscar, né? E até que ponto a gente está sendo intencional na nossa experiência com a arte, e até que ponto a gente está simplesmente sendo levado aí pelo comercial, pelo ritmo da vida, né, de simplesmente à noite abrir a Netflix e assistir qualquer coisa para relaxar, né. Então, minha ideia não é criticar o entretenimento, que eu acho que é importante e tem muita coisa boa no entretenimento, muita arte de qualidade, mas também ter consciência de que a gente também não pode ficar refém de uma arte que é feita, às vezes, só para nos alienar ou nos entreter, né, só para não fazer a gente refletir, simplesmente para atrair a nossa atenção, e outras obras de arte que são feitas exatamente para gerar um engrandecimento, né, uma visão mais abrangente da vida. Alguma pergunta ou comentário sobre esse ponto? Por enquanto, não. Seguimos então, qualquer coisa podem falar. Então deixa eu partir para o segundo ponto, então. Que é a beleza na cosmovisão cristã. Então é o seguinte, né, dizer o que é a beleza é muito difícil definir,
a beleza. E talvez seja até mesmo impossível, porque talvez a beleza seja um aspecto tão básico da realidade que seja indefinível. Então, desde a antiguidade, né, os filósofos já trabalham com a reflexão sobre três aspectos importantes da realidade: a verdade, a bondade e a beleza. E ao longo da história, do pensamento, desenvolveu-se a ideia de que esses três valores, né, digamos assim, seriam valores transcendentais, valores que estão além de qualquer definição, porque eles são os valores mais básicos de todos, e que também estariam presentes em toda a realidade. Então, por exemplo, a verdade é um conceito fundamental. Se você não buscar a verdade, se você não tiver interesse na verdade, se a verdade não for o objetivo do teu pensamento racional, nada mais faz sentido, tá? A bondade também. A bondade é o alvo de todas as nossas ações. A gente busca agir bem, fazer o bem. É claro que a gente discorda, né? Diferentes pessoas discordam sobre o que é bom, o que não é bom. Mas todo mundo, teoricamente, buscaria agir bem. E a beleza também. A beleza é aquilo que nos atrai, aquilo que nos chama, aquilo que gera essa experiência de deleite. E ela é difícil de explicar a beleza em si. A gente julga as outras coisas como sendo belas ou não belas, uma obra de arte, ou mesmo que não seja arte, né, um instrumento qualquer, pode ser bonito ou não, mas a beleza em si é muito difícil da gente explicar com outras categorias, porque seria uma categoria mais básica do que as outras. Então, na teologia cristã, também desde a antiguidade, os cristãos e a teologia cristã tem uma reflexão bem profunda sobre a beleza. E eu trouxe aqui o pseudo Dionísio Areopagita, esse nome estranho, era um teólogo lá do século VI ou VII. Não vou dar muita explicação sobre ele, mas eu só queria mostrar essa citação aqui, que ele diz assim, qualquer pessoa, após uma reflexão, se dá conta de que a beleza aparente é sinal de mistérios sublimes. O bom odor que sentimos manifesta a iluminação intelectual. As luzes materiais são imagens da copiosa efusão da luz imaterial, que seria o entendimento, né? As diferentes disciplinas sagradas correspondem à imensa capacidade contemplativa da mente. As ordens e os graus daqui de baixo, né, da Terra, simbolizam as harmoniosas relações do reino de Deus. E ali embaixo, outra citação, né, do mesmo livro, só que mais para frente, ele fala: por outro lado, em todas as coisas há algo de beleza, como diz corretamente a Escritura. Deus viu todas as coisas que tinha feito e eram muito boas, né? Então esse aspecto que eu queria ressaltar aqui, né? Essa visão de que em todas as coisas há algo de beleza, e que a beleza, em todas as coisas que a gente vê, né, ela remete para algo maior, que ele diz ali, chama de mistérios sublimes, né? Na visão deste teólogo, a beleza do mundo criado, a gente capta com os sentidos, ela é um sinal da beleza do reino espiritual de Deus. E essa ideia aqui ela vai sendo desenvolvida por vários outros teólogos ao longo da história. Então, Anselmo da Cantuária tem essa citação aqui que eu acho muito bonita também, e ele desenvolve de uma forma mais clara ainda essa ideia. Então, peço licença aqui para ler. Ele diz assim, Tu, ó Senhor, te escondes da minha alma, encoberto pela tua luz e a tua felicidade, e por isso ela está mergulhada nas trevas e na sua miséria. Olha ao redor de si e não vê a tua beleza, escuta e não ouve a tua harmonia, aspira e não percebe o teu perfume, tem paladar e não consegue experimentar o sabor de ti, toca e não percebe a suavidade da tua substância. Sem dúvida, ó Senhor meu Deus, tu tens todas essas qualidades de uma maneira inefável, e as doaste às tuas criaturas sob forma sensível. Porém, os sentidos da minha alma endureceram, entibiaram e obstruíram-se pela languidez. O que ele está querendo dizer aqui, né? Ele está falando que a gente tem a experiência sensível
Os sentidos nos trazem beleza da realidade, então ele fala ali da harmonia, do perfume, do paladar, né? E que a gente percebe na natureza visível, material sensível, mas ele está ali se lamentando de que essas experiências não conseguem nos levar a Deus, e deveria. E ele fala que elas não nos levam a perceber Deus por causa do pecado, porque a nossa alma está obstruída, né, pela condição caída, mas que todas essas qualidades belas que a gente vê na criação, elas são qualidades que Deus tem de uma maneira inefável, e Ele as criaturas. Então, talvez seja um pouco estranho, talvez vocês nunca tenham parado para pensar sobre isso, e em um primeiro momento é um pouco estranho, né, pensar assim, não, como que a gente pode dizer que teria sabor, né? Dizer isso a princípio parece sem sentido, né? O que Deus tem som, harmonia, né? Ou perfume, mas a ideia é de que todas as qualidades das criaturas, elas são qualidades que Deus compartilha com as criaturas de si. É claro, material, então ele não tem perfume, né? A gente não teria como cheirar a Deus de forma alguma, mas que o perfume das coisas cheirosas na natureza, ele seria digamos assim, um vislumbre de uma beleza de Deus que é espiritual e é incompreensível, né, imperceptível para o ser humano material, mas que Deus coloca, expressa materialmente nas criaturas, de alguma forma, uma pequena fração da sua beleza, Deus compartilha com os seres criados, e a gente tem acesso a essa qualidade, essa beleza de Deus, através da criação, e se não fosse o pecado, a gente seria capaz, então, de sentir o cheiro de uma flor, e ela nos remeteria a Deus, a gente perceberia Deus ali na flor, a gente perceberia Deus no mel, a gente perceberia Deus em uma música harmoniosa, no canto dos pássaros, mas a gente tem a nossa alma, a nossa consciência obscurecida pelo pecado. Até aqui, né, pode parecer que isso tudo é uma discussão muito escolástica, né, muito medieval, mas eu trouxe aqui também citação de um teólogo reformado bem respeitado, que parece endossar um pouco essa visão, né? O Herman Bavinck, ele diz, assim como o próprio Senhor não é somente verdade e santidade, mas também glória e difusor da beleza do seu nome amplamente sobre todas as suas obras. Também é ele que, pelo seu espírito, equipa o artista. Assim, revela-se uma beleza que, neste mundo caído, foi obscurecida pelos sábios, mas descoberta pelo simples olhar do artista. Então aqui também tem essa ideia de que a beleza ela é difundida pelo Senhor e manifesta em todas as suas obras, e também tem essa ideia de que a percepção dessa beleza, da origem dessa beleza, ela é obscurecida e não é vista facilmente. Então ele reconhece aqui que o artista ele teria esse dom, essa capacidade de perceber, né, ter insights sobre isso e expressar através das formas artísticas. E mais aqui embaixo, né, outra citação do mesmo livro, ele diz que toda criatura manifesta algo das excelências e perfeições de Deus. Essa é uma tese teológica que vem desde a Idade Média, e eu até me surpreendi de ver o Bavinck endossando, e faz sentido. A ideia de que todas as excelências e perfeições das coisas, elas são reflexos das excelências e perfeições. Claro que, né, guardando a proporção da diferença entre o Criador e a criatura, né? De forma alguma a gente poderia identificar, né, uma coisa com a outra, né? Deus obviamente é transcendente, mas ele plasma, né, pequenas frações das suas qualidades nas criaturas que expressam a glória de Deus. E aqui tem também o Jonathan Edwards. Ele também fala sobre a beleza, olha só. Quando ficamos encantados com prados floridos e brisas suaves, podemos entender que vemos apenas emanações da doce benevolência de Jesus Cristo. Quando contemplamos a rosa perfumada e o lírio, vemos seu amor e pureza.
também as árvores e os campos verdejantes e o canto dos pássaros são emanações de sua infinita alegria e bondade. A tranquilidade e a naturalidade das árvores e das trepadeiras são sombras da infinita beleza e encanto dele. Os rios de água cristalina e os riachos sussurrantes têm as pegadas de sua doce graça e generosidade. Então aqui mais um outro teólogo mostrando que toda a beleza da criação de Deus, ela remete ao Criador, e ela vem de Deus, né? Não só porque Deus fez essas obras, mas porque essas obras, elas manifestam de fato algo de Deus, né? Ele diz ali, por exemplo, que os prados floridos são emanações da benevolência de Jesus Cristo, né? Não é só que Deus criou as coisas boas, ele criou as coisas como uma forma de expressão do seu próprio ser, sua própria beleza. Então, isso para mim me remete muito claramente a visão lá de Isaías, né? Em Isaías 6, ele conta de quando ele tem aquela visão do trono de Deus e os anjos estão voando ao seu redor, e eles estão clamando uns aos outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Esse é um tema que perpassa todas as escrituras, né? Da glória de Deus enchendo toda a terra, principalmente nos Salmos, isso está muito claro, mas também tem textos no Novo Testamento também. Mas em toda a escritura está mostrando assim, da presença de Deus em toda a criação, de como a glória de Deus enche a terra, embora a gente não veja. Apesar de a gente não perceber, apesar de a gente ter dificuldade para ver isso, o fato é que a glória de Deus está enchendo a terra. O problema não é que a criação, né, esteja apartada, né, que Deus esteja ausente da sua criação. O problema é que nós que temos os olhos vendados, né, o entendimento corrompido, vê isso. Alguma pergunta sobre esse ponto? Ou comentário? Ou mesmo se alguém tiver alguma discordância, pode manifestar. Oi, tá Aqui ouvindo? tem. Pode falar. Estou ouvindo. Não, isso é o Bruno, tá? Isso me remete muito, o C.S. Lewis usa muito esse argumento, do quanto a beleza até nos impulsiona para a idolatria, né? Você vê, por exemplo, uma pessoa, quando você está apaixonado, você vê outra pessoa pela qual você está apaixonado por uma coisa mais linda do mundo, né? E a beleza, ela tem isso de nos instigar paixões, nos instigar a adoração, porque ela realmente é algo que é o argumento do Lewis, né? Ela nos remete direto para Deus, né? Tipo, ela é uma ponte para a divindade. Você vê, por exemplo, moda, esportes, tudo isso que apresenta padrões de excelência, né? Tipo, de tipos humanos ideais e tal, que tem esse ideal de beleza, isso nos remete também. É verdade. E essas coisas nos inspiram louvor, né? Mesmo uma pessoa não religiosa, ela acaba tendo uma atitude de louvor e de adoração para aquelas coisas que ela enxerga como excelentes, como belas, né? Então, seja no esporte, né, um atleta, né, de excelência, como você mencionou, né, nos inspira admiração e louvor no sentido assim de a gente exalta, né, as qualidades daquilo que a gente admira. E isso tem um aspecto que é bom, porque a beleza faz parte mesmo da criação de Deus, e tem um aspecto negativo, então, que o problema não é a gente perceber a beleza, mas é não perceber a fonte da beleza, né? Então, o próprio Agostinho lá fala, né, que Deus nos fez para ele, e o nosso coração não encontra descanso enquanto não encontra ele. Só que o problema é que a gente busca o bem, né, nas criaturas e não no Criador. Então a gente inverte a ordem, e é o que Paulo fala também lá em Romanos 1, né, Deus se manifesta na natureza. O problema é que as pessoas, ao invés de louvarem a Deus pela beleza da sua criação, as pessoas trocaram e passam a adorar a criatura no lugar do Criador. Então é esse ponto que eu quero entrar agora. Eu tenho um comentário para fazer sobre isso também. Oi? Pode falar. Eu acho que traz muito também quando a gente está buscando excelência em alguma coisa,
E a gente acha que é mérito nosso e acaba deixando de dar honra e glória a Deus, né? Então, a gente conseguiu, a gente lutou para aquilo, batalhou para aquilo, e a gente acaba tirando a excelência de Deus e trazendo para o mérito nosso, né? Que não é isso. É verdade, isso eu acho que é um dos grandes desafios da vida cristã, é a gente fazer esse exercício de sempre estar retornando, né? Porque eu, pelo menos na minha vida, eu percebo que a tendência é sempre achar que eu estou fazendo alguma coisa. E daí, às vezes, eu, né, tenho um insight, percebo, né, que não, na verdade, eu não faço nada. Na verdade, é Deus agindo, né? Quando Deus age em mim, quando Ele faz, as coisas acontecem, né? Mas a gente tem essa tendência a perder de vista esta verdade. Muito bom. Sigo adiante, então? Vamos lá, então. Então, daí o terceiro ponto, né? Ou seja, tendo colocado essa perspectiva aí sobre a beleza, né? Uma visão cristã sobre o que é a beleza, que obviamente não esgotou, né? Não expliquei tudo, mas só um aspecto sobre a beleza. Então, como que a gente vê isso, né? Como que a gente coloca isso na prática na questão da arte? Então, deixa eu pular uma questão aqui que não faz muito sentido, mas primeiro, né, o valor da arte, né? Então, esse livrinho aqui muito interessante do Hans Huckmacher, que era um teórico da arte, né, cristão, ele fala assim dessa importância da gente perceber que a arte não precisa justificativa, porque a gente tende principalmente na modernidade, né, a gente tende a utilizar a arte com fins outros, né, fora da arte, ou a gente tende a querer dar uma justificativa, né? Então, principalmente, infelizmente, principalmente nós cristãos temos falhado muito nisso, né? Então, arte, né, para o cristão às vezes tem que ser evangelística, tem que ser para um fim prático, né? A arte em si, ela acaba não sendo valorizada, ou sendo visto como algo secundário ou supérfluo, algo desnecessário, né? Então ela acaba sendo utilizada como um instrumento para conseguir algum outro fim, né? Geralmente um instrumento evangelístico, né? Mas o que ele quer dizer aqui é que a arte ela tem a sua função própria, seu valor próprio e seu lugar próprio no plano da criação de Deus. Não que a arte seja totalmente, seja algo autônomo, né? Sem amarras, totalmente libertário, né? Mas no sentido de que tem o seu papel, essa função no plano de Deus. Então a gente vê lá em Gênesis 4, né, quando conta ali do início da dispersão da humanidade, as primeiras gerações, e vai falando, né, sobre esses personagens aqui, né, fala do Jubal, né, que foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta, e outro lá que foi o primeiro artífice, né, e outro que foi pai dos que habitam em tendas. Então, vai falando da humanidade se desenvolvendo, criando coisas, né, criando técnicas, né, ali no caso do gado, criando instrumentos e criando também, beleza, harpa e flauta, né. A música, ela não tem função prática, né, mas ela nos encanta e ela tem um aspecto importante, ou seja, ela não é prática no sentido assim de conseguir alguma outra coisa, né? Você não faz arte para você ganhar uma coisa além, né? Mas você faz arte porque ela é deleitável nela mesma. Diferente de uma ferramenta, por exemplo, né? Um instrumento cortante, você faz uma faca para você conseguir, né, cozinhar, por exemplo. E daí o objetivo da faca não é nela mesma, né? Você não compra uma faca para admirar, para pendurar na parede, né? A não ser que seja uma faca que seja feita com arte, né? Mas então a arte, ela tem o seu valor próprio. Agora, quando a gente vai se perguntar assim, né? Então qual que é a função da arte, né? Qual que é a essência da arte? Aí a gente entra num problema bem difícil de resolver, porque existem vários modos de entender a arte. Mesmo quando a gente tem
reconhece o valor da arte em si mesma, ainda assim a gente discorda muitas vezes sobre qual que seria então esse valor, né? Então alguns veem a arte como meramente decoração, outros veem a arte por ela mesma, então ela tem que ser totalmente pura, não pode ter nenhum fim prático, né? Então a decoração já não seria vista como uma arte, já que ela tem uma função ali de decorar um ambiente. Então a arte pela arte seria a arte pura. Tem a visão da arte como expressão, né? A ideia de que a arte serve para expressar os sentimentos e a subjetividade do artista. Tem também uma ideia bem interessante da arte como uma educação afetiva, né? Tem um filósofo brasileiro que trabalha com essa ideia, que diz assim que o objetivo da arte é nos fazer tender ao bem e à verdade, né? Então, a partir da beleza, ou se afastar do mal e do erro. Assim, a arte não existe para ti do mal. Então, existem várias formas de conceber a arte, e não é meu objetivo aqui tentar resolver isso e tentar dizer normativamente qual que é a forma correta, né? Nem sei se seria possível fazer isso, mas simplesmente apresentar uma forma de encarar a arte que eu acho que vai ser bem útil para nós como cristãos, e que pode ajudar mesmo a nossa maturidade espiritual. Então aqui eu coloquei só como um exemplo, né? Não sei quantos de vocês conhecem essa obra de arte, que é o Mictório, esqueci o nome dele, fugiu o nome. Tá até assinado ali, mas não dá para ver. O cara assinou o nome no Mictório e enviou para o museu como uma obra de arte. Daí isso revolucionou um pouco da história da arte e criou toda a questão, né? O que vale como arte, né? Só se o artista diz que a arte é arte, não. Se é um negócio feio, é arte, ou se é só uma performance, né? Tem toda uma discussão aí bem legal e toda uma polêmica, mas como que a gente vai distinguir, né, a arte da não arte? Quais são os limites? É só uma provocação aí, né, mas não quero entrar nisso. Eu quero tentar mostrar uma forma particular de ver a arte, tá? Que é a seguinte: se a verdade e a beleza está em todas as coisas criadas, então podemos ver a arte como um modo de explorar, distinguindo e ressaltando seus aspectos e concentrando-os em formas que nos ajudam a captar esta realidade de uma forma que nossos olhos não estão acostumados. Como uma ilustração, a refração da luz, né? Então a luz branca, ela contém dentro de si todas as cores, tá? Mas a gente não vê. Quando a gente olha assim para a luz do sol, luz de uma lâmpada, a gente vê só uma cor, mas todas as outras cores estão ali dentro. Mas quando ela passa por um prisma, então ela divide e a gente consegue discernir todas as frequências, né, da radiação da luz. Então, como uma metáfora, eu acho que isso ajuda a gente a entender. A realidade, a criação de Deus, ela tem bondade, beleza e verdade por toda parte, né? A glória de Deus está enchendo a terra, mas a gente não consegue perceber. E então, uma obra de arte, ela teria, não qualquer obra de arte, né, mas essa forma de encarar a arte seria uma forma de tentar, através de produções artísticas, tentar captar elementos de beleza na realidade. Tá? Então, uma obra de arte boa, nesse sentido aqui, seria uma obra de arte que ela te faz perceber elementos de beleza que você ainda não tinha percebido antes. Coisas que nossos olhos não estão acostumados, né? E olhos aqui eu coloco no sentido, né, entre aspas, né? A nossa consciência, às vezes, não está acostumada. A gente, às vezes, passa várias vezes na frente de uma árvore, mas nunca notou ali a beleza específica daquela árvore no nosso caminho, né? Mas daí, de repente, um artista pinta aquela árvore, pode ser em diferentes estilos a pintura dele, mas de repente aquela pintura ela chama a atenção da gente para
para algum aspecto da beleza daquela árvore, seja o seu tamanho imponente, seja a sua vida, né, exuberante, seja a sua forma que chama atenção, né? Então, uma arte nesse sentido aqui, uma boa arte, ela teria esse aspecto assim de se aprofundar na beleza da realidade e nos mostrar aspectos. E não só nos mostrar, tá? Mas também nos treinando para perceber essas coisas. Também porque a arte ela tem esse aspecto. Uma vez que ela te mostra um aspecto da realidade, não é só naquele momento ali que você viu e passou. Você passa a incorporar um modo a mais de enxergar as coisas. Então, você aumenta a sua capacidade de visão. Como se aqui no Prisma, ele abre ali o espectro das cores e te dá a capacidade de perceber essas diferentes cores. Coloquei aqui alguns exemplos. Poderia colocar infinitos exemplos aqui. Eu coloquei alguns só de alguns artistas que eu gosto. Poderia ser vários outros. Mas só mostrar assim como uma pintura assim um pouco mais impressionista, eu acho que ajuda a perceber esse detalhe, né? Então, uma pintura como esta, que é simplesmente ali uns troncos de árvore, tem folhas, aparece o sol lá no fundo, o céu, é uma percepção de uma cena ali, de um bosque, mas ela desfragmenta esta cena, e todos os detalhes, né? Os detalhes estão reduzidos, é quase como se fosse uma visão um pouco embaçada, e por outro lado ela também ressalta outros aspectos, né? As cores estão bem vivas, as formas estão bem marcantes. Então, essa arte, ela não apenas representa a realidade, mas ela nos ajuda a perceber alguns aspectos da árvore, ali, talvez do tronco, da diferente tonalidade das folhas, né, umas folhas mais esverdeadas, outras mais amareladas, né, que nos remete do ano, a textura, né, da casca da árvore, são vários aspectos dessa realidade que esta obra nos ajuda a discernir, a perceber. Gosto também bastante desse pintor holandês. Ele pinta coisas muito comuns, né? Mas de uma forma assim que tem alguma coisa ali que torna bonito, né? Ou seja, é um pincel, é um instrumento, não é... Você não pendura um pincel na parede, assim, de bonito. Mas da forma como ele coloca ali, ele ressalta as linhas, o formato, o brilho ali da parte metálica, né? De alguma forma ele consegue ressaltar a beleza disso que seria um mero instrumento cotidiano. Essa pintora aqui, Heather Berry, eu gosto também bastante das pinturas delas, que são quase indiscerníveis, né? Quando você olha mais perto, assim, você percebe que são uns traçados bem grossos, mas quando você olha mais de longe, você consegue discernir que é uma paisagem aí, que é um pôr do sol. Então, é uma imagem assim, quase totalmente desconstruída, mas que ela não é simplesmente desconstrução, ela ignora a maioria dos detalhes, mas perceberia se fosse ver uma fotografia, por exemplo, desta paisagem. Erin Hanson também é uma pintora que eu gosto muito, também tem esse estilo que ela chama de impressionismo aberto. Mas não precisa ficar só na pintura, né? Eu trouxe várias pinturas aqui porque é mais fácil de mostrar, né? Mas, por exemplo, uma poesia, né? O Matsuo Basho é um dos mais importantes compositores de haikais, e ele tem esse aqui que é bem citado, que são simplesmente 3 frases pequenas, né? Ele diz: o velho tanque, uma rã mergulha, barulho de água. São poucas palavras, mas que nos
podem nos remeter à imaginação, né, de um lugar, uma situação, o som da água caindo, a rã mergulhando. São apenas poucas palavras, mas que podem nos passar uma imagem da beleza de uma situação corriqueira. E aqui também, para colocar algo de música, eu coloquei como exemplo, não sei se alguém conhece, Abby, de Spoon Lady, é uma mulher que ela toca colheres, ela faz acompanhamento, né, então sempre tem algum músico tocando uma guitarra, alguma outra coisa, e ela com 2 colheres faz o ritmo. Eu trouxe aqui esse exemplo para mostrar que a arte não precisa ser necessariamente algo sublime, não precisa ser algo tão elaborado, pode ser algo simples, algo popular e algo feito com instrumentos caseiros, mas com instrumentos caseiros é possível extrair algo da beleza da realidade, né, os ritmos, as harmonias. E para colocar algo mais erudito, então, coloquei que o Hermeto Pascoal tem essa música Fauna Universal, que é muito interessante que ele faz a música, eu coloquei o link aqui, depois posso passar aí, vocês podem pesquisar também no YouTube, não vou colocar o áudio aqui porque é complicado, mas ele toca a música com um bule, né, um bule com meio cheio de água, ele coloca a boca ali na ponta, né, e toca como se fosse um saxofone assim, mas fazendo os sons, e fica bonito. Fica interessante, algo peculiar, mas mais agradável, harmonioso, bonito. Ou seja, é possível extrair a beleza do som de um bule, né? Então, esses aqui eu coloquei como exemplos de como a arte tem a habilidade de perceber, então, a beleza, seja em coisas magníficas, como o pôr do sol maravilhoso, uma paisagem de um local, né, nas Cataratas do Iguaçu, né, essas coisas, há certos lugares que são magníficos, né, e eles por si mesmos já nos impactam, mas a arte tem a capacidade de encontrar beleza mesmo nas coisas mais cotidianas, corriqueiras, coisas que a gente a princípio não enxerga beleza ali, a gente passa despercebido, mas a arte ela vai escavando e consegue demonstrar, consegue nos encantar nas coisas simples. Então, para concluir aqui, algumas questões que essa proposta aqui ela levanta, né? Então, sobre a objetividade, né? Essa é uma questão muito discutida, né, na estética, né? Se a beleza ela é uma propriedade das coisas ou ela simplesmente está nos olhos de quem vê, né? Achar algo bonito é só algo subjetivo ou porque aquela coisa é bonita mesmo? Então, a minha sugestão é de que a beleza é objetiva. Entretanto, ela está no objeto, mas não é do objeto. Então, uma coisa bela, seja qual for, né, o pincel, né, pegar como exemplo, né, o pincel que foi pintado lá pelo pintor holandês, né, não a pintura, mas o pincel mesmo, né, ele tem alguma beleza nele ali, mas não é que, mas a beleza dele não é do objeto em si, mas ele manifesta alguma coisa da beleza de Deus, porque ele faz parte da criação de Deus. Tá? Mesmo, e aí é importante, mesmo as coisas que são produtos culturais, que não são da natureza, né, digamos assim, não são plantas, animais, paisagens, mas coisas produzidas pelo homem, ainda assim elas fazem parte da criação de Deus, e enquanto produtos culturais, elas estão dentro daquilo que Deus criou de um mundo possível, né? Então, mesmo um pincel, que é um instrumento criado por mãos humanas, ele faz parte da realidade criada de Deus. Ele foi produzido com a madeira, né, com o metal, com os elementos que foram criados por Deus, utilizando as leis da química e da física, que fazem parte do mundo criado por Deus, com as habilidades humanas que foi Deus que criou, né? Então, mesmo os objetos criados pelo homem, eles ainda são parte da criação de Deus. Talvez uma criação secundária, né? Ou uma subcriação, né? Como alguns falam, né? Que o homem, a arte é a subcriação do homem, criando a partir da criação de Deus. Então, essa é a questão, né? A beleza está no objeto, mas a gente tem que olhar além do objeto, né? Que é aquilo que o Bruno falou, né? A gente admira as coisas belas do mundo, mas a gente tem que perceber o que está além, né? Para onde essa beleza
ponta, né? E o C.S. Lewis fala muito sobre isso, né? Não fala, mas demonstra isso também nas suas obras, né? Como a gente tem que olhar para além, para aquilo que é a beleza. Tá? Outra questão que é complexa, e que eu acho que essa visão aqui ajuda a gente a entender, é a questão do gosto, né? Então, será que o gosto é só uma questão subjetiva, de preferência? Né? Você gosta de um estilo, outra gosta de outro, né? Um gosta de música clássica, outro gosta de rock and roll, né? Será que é só preferência? Será que os estilos têm melhores ou piores? A minha sugestão aqui é que a gente veja o gosto como envolvendo a capacidade de apreensão da beleza retratada pelo objeto, né? Pode ser que existam estilos ou obras específicas que sejam mais densas, assim, no sentido de captar a beleza da realidade, mas se todas as coisas criadas manifestam algo da beleza de Deus, então, a princípio, qualquer estilo, qualquer manifestação artística tem que ter algo da beleza, porque é uma criação a partir da criação de Deus. Então, no gosto, envolve também a nossa capacidade de perceber a beleza dos diferentes estilos, das diferentes manifestações artísticas, né? Desde que, é claro, seja uma arte que, intencionalmente ou não, ela exalte a verdade e o bem, e não o mal, né? Às vezes tem arte que utiliza a beleza das formas para exaltar coisas ruins. E daí a gente tem que fazer esse julgamento moral, né, também da arte. Mas então o gosto, a gente poderia então desenvolver o gosto. E tanto que acontece, não sei se vocês têm experiência de que às vezes você conhece um estilo musical, uma artista que a princípio você não gosta, mas depois você vai percebendo melhor, vai começando a admirar, vai começando a desfrutar, vai começando a perceber a beleza que tem ali. E para isso você não precisa necessariamente deixar de gostar dos outros estilos que você gostava antes. A questão da feiura também é uma questão interessante, que se então a beleza está em todas as coisas, então como é que tem a feiura? Por que tem coisas que são feias, o que a gente acha feias? Então, aí eu acho que tem dois aspectos, né? Pode ter duas explicações. Uma é que às vezes pode ser por falta de compreensão, então de repente você é confrontado com um estilo que você não compreende, que você não experimentou, não admirou o suficiente para entender, para captar a beleza daquilo ali, né? De repente você está focando no aspecto errado, né? Você está ouvindo uma música e está, por exemplo, só focado ali na letra, que de repente é uma letra ruim, mas não percebe uma harmonia, uma melodia, ou às vezes, por exemplo, uma música que tem uma cacofonia, você acha feio, mas de repente você não percebe que aquilo ali é para representar, às vezes, a ambiguidade da vida, algum aspecto verdadeiro. Mas de repente a feiura pode ser também efeito da corrupção do pecado, né? Tanto no olhar como no objeto, né? Pode ser um objeto que é feio porque foi feito de uma forma pecaminosa, né? Impulsionado pelo pecado, exaltando algo ruim, né? Encaminhando, fazendo pender para o mau caminho. Ou, de repente, o pecado mesmo no teu olhar. Às vezes você não admira alguma coisa porque você tem, né, porque nós temos uma visão corrompida. Então, aqui são só 3 pontos que eu coloquei, 3 questões para a gente meditar. E, como eu disse, a ideia não era trazer respostas aqui, mas oferecer um olhar diferente, que eu espero que ajude na nossa vida cristã e na melhor apreciação da arte. Alguma pergunta, comentário? Oi. Aí, tem um aqui. Eu tive uma aula sobre cores na faculdade e falava sobre isso, do gosto ser aprendido, né? Porque uma criança, ela é atraída pelas cores mais vivas, então o vermelho, o amarelo. E conforme você vai amadurecendo e vai crescendo, você vai vendo a diferenciação das demais cores. Então, na aula, a professora até falou que muita gente acha que o gosto não é aprendido, né? Mas a gente tem que entender que é. Então, algumas vezes na minha própria profissão, a gente tem que passar para o cliente a perspectiva das outras cores, a visão disso. Então, tem que ser ensinado também. Tem gente que não tem isso na cabeça, né? Que a arte... você aprende, que você tem
você amadurece em questão de gosto, em questão de cor e tudo isso. Uhum, é verdade. Uma coisa muito interessante também é que eu sou designer, né, publicitário, e no design a gente tem o círculo dourado. Vocês já ouviram falar já? Que ele fala que a criação tem uma assinatura divina, né? Então eles têm o círculo dourado é encontrado na criação diversas coisas, como se fosse uma assinatura do Criador. Então, mesmo na Grécia Antiga, eles usavam essas métricas para fazer arquitetura ou até arte também. E é bem interessante que nas artes que usam essas métricas, às vezes nem é tão bonito em si, esteticamente, mas por a estética das coisas estarem colocadas no local certo, causa uma sensação boa para a pessoa. É bem interessante isso. E isso vem da criação mesmo, né? Porque eles estudando encontraram isso nas coisas que Deus fez. É bem massa isso também. Eu tive que pular um slide ali porque não ia dar tempo, mas eu tinha colocado também de uma palestra que eu assisti que falava sobre esses padrões aí na natureza e como as pessoas, tanto objetos da pré-história que seguem um pouco dessas formas, dessas proporções ideais, quanto até na indústria hoje, como se utiliza na arquitetura, na arte, na lapidação de gemas preciosas, coisas assim. Isso é muito legal. É isso aí? Gente, vai estourar o nosso tempo, não sei como fica corrida, próprio Meet. Então, gente, muito obrigado pela atenção. Espero que tenham gostado. Depois eu posso também compartilhar aí os slides. Eu quero ver você tocando a musiquinha do Hermeto Pascoal. Também querem. Assim, venha tomar um café aqui em casa que daí a gente faz. Legal. Obrigado, gente. Não tem. Alguém pode orar pra gente? Vai encerrar também a reunião aqui no Meet, que agora tem tempo de 1 hora. Uhum. Mas dá tempo de orar rapidinho, não? Sim. Paulo, quer orar rapidinho pra gente? Eu prefiro que alguém ore aí, porque senão de repente corta e daí vocês ficam sem. Tá bom, GG, ora pra gente. Ora sim. Obrigado, Pai amado, por esse dia, Pai, essa manhã, que a gente pode aprender mais sobre quem Tu és, Pai, sobre a Tua criação, sobre a arte, nisso tudo, Deus. Obrigado porque a gente pode ter esse momento tão rico, Pai. Abençoa o resto do nosso domingo na Tua presença. Em nome de Jesus, peço e agradeço, Senhor. Amém. 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 Aí. Estou aqui ainda. Não vi até o final. Tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau.